Olá, meus queridos amigos e irmãos. Hoje, segunda-feira, dia 2 de março de 2026, quero vos trazer uma mensagem aqui para vocês. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem presente nos nossos dias, né? A palavra de Deus diz, meus irmãos, que nos últimos dias aconteceriam coisas estranhas, irmãos. Talvez não tão estranhas assim, porque às vezes a gente temos ouvido muito sobre guerras, rumores de guerras. E a palavra de Deus diz, irmãos, guerras. Não uma guerra, mas várias guerras. Eu ouvi isso de um pastor falando, né, sobre esse assunto. Várias guerras acontecendo. E hoje a gente vê que o que mais tem é guerra entre as nações. Mas foi profetizado isso, né? Não uma guerra que ultralia assim, de décadas em décadas, mas várias guerras ao mesmo tempo, na mesma época. E nós precisamos estar ciente do tempo em que estamos vivendo. O tempo em que estamos vivendo. E de que lado também nós devemos estar. O porquê dessas guerras? O porquê dessas guerras está acontecendo, né? Muitos tomam partidos a favor de um país, outros a favor de outro país. E eu quero dizer que se você tem tomado partido a favor de um país, você é contra o outro, logo você é inimigo da cruz de Cristo. Logo você é inimigo da cruz de Cristo. Por que isso, irmão Jaelson? Às vezes a gente até fala, hoje eu estava comentando em um grupo de WhatsApp, né? Se você apoia os atos terroristas de um país, você é terrorista. Mas, irmãos, né, eu estava compartilhando algumas mensagens e os irmãos disseram que eu estava apoiando o Irã. Irmãos, isso me deixou indignado. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Mostrando aqui na palavra de Deus. Eu não sou a favor nem dos atos terroristas que dizem, eu não estou lá para viver os atos que dizem que o Irã tem cometido, mas porque aí disseram que através dessa minha fala eu defendo o Irã, porque eu não defendo os atos terroristas dos Estados Unidos. O que é um ato terrorista? Eu não fui buscar no dicionário, mas ato terrorista espalha medo, terror, morte. Então as atitudes de Donald Trump têm feito isso, causado isso. Será que aí muitos, né, a gente vê aí muitos vídeos, muitos teólogos, doutores da lei, né, aplaudindo as atitudes de Donald Trump, porque o Ayatollah, né, lá do Irã, tinha que morrer pelas atrocidades dele. E toma partido num ato terrorista também. E eu digo mais, irmãos, não só o Ayatollah morreu ali, mas inocentes também perderam suas vidas. Então nós estamos aplaudindo a morte de inocentes. Agora, diante da palavra de Deus, Deus se agrada com a morte? Aí muitos muitos ainda estão vivendo na antiga aliança, no Antigo Testamento, e vão pegar situações ali onde houve guerras, né? Ah, Deus usou, eu vi isso. Deus usou a Babilônia para punir o povo de Deus. O interessante é que Deus sempre usava para punir o povo dele, de Deus. E quando Deus depois punia tanto a Babilônia como a Medopérsia, porque eles exageraram, passaram por cima daquilo que Deus havia permitido que eles fizessem. Deus usou Nabucodonosor, Deus usou a Babilônia, né?
para castigar o povo dele. Só que aquelas nações que Deus havia usado para castigar o povo de Deus passaram dos limites, se engrandeceram, a ponto de dizer, né, o próprio Nabucodonosor, né, dizer, olha, eu conquistei tudo isso. E Deus fez o que com Nabucodonosor? 7 anos como animal, não foi? Para poder aprender que ele apenas tinha que se deixar ser usado por Deus e não se engrandecer e querer ir além daquilo que Deus havia permitido. Certo? Então, irmãos, eu não sou a favor das atrocidades que falam que o Irã comete, né, que o Ayatollah cometia. Irmãos, todos os países cometem essas atrocidades. Em todos os países existe isso. Eu não sou a favor de aborto. Eu não sou a favor do uso de drogas. Eu não sou a favor disso. Tá certo? Eu não sou a favor de mortes. Eu sou a favor da vida. Porque Deus é a favor da vida. Deus deu a vida. Deus nos criou, irmãos. Deus nos deu vida. Ele criou um bonequinho de barro ali. Eu acredito na palavra do Senhor. E soprou o quê? A vida, o fôlego de vida. Era um bonequinho morto. E Deus deu a vida. Vamos aqui, irmãos, na palavra do Senhor. Abramos as nossas Bíblias em Ezequiel 33, 11. Deixa eu colar aqui. Ezequiel 33, 11. Eu não queria me prolongar muito, irmãos, mas alguns irmãos aqui já sabem que eu falo muito, né? Eu passo muito tempo falando, mas eu quero falar pouco aqui, irmãos, para que a mensagem do Senhor seja direta. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer. Olha, aqui é uma mensagem que Deus está mandando o profeta dizer: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Deus se alegra? Deus tem prazer? A palavra de Deus diz, o próprio Deus está dizendo que não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel, aí Deus fala aqui, né? A casa de Israel, a mensagem à casa de Israel. Mas o contexto, Deus tem prazer na morte do perverso? Deus não tem prazer na morte do perverso. Em outras versões, Deus não tem prazer na morte do ímpio. A mensagem aqui era o profeta do povo de Deus para o povo de Deus. Aqui, na antiga aliança. Aqui, no Antigo Testamento. Quem era o povo de Deus? Israel. Aí eu digo para você hoje, meu irmão, no Novo Testamento, quem é o povo de Deus? Não, agora o véu se rasgou. A justiça de Jesus Cristo passou a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as tribos. Hoje, Deus, o próprio Jesus falou, eu tenho ovelhas em outros apriscos, não só Israel mais. O próprio povo judeu do tempo rejeitaram a Jesus. E muitos ainda têm a idolatria israelense de que o Israel atual é o povo de Deus. Não entenderam o sacrifício de Jesus na cruz. Não entenderam, o véu se rasgou. E agora passou a graça que era dada a Israel, passou a todas as nações. Então agora o povo de Deus está em todas as nações. A palavra de Deus diz que o povo de Deus está espalhado em todas as nações. Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não se alegra com a morte de ninguém. De ninguém. Antes, ele tem prazer. Olha só, irmãos.
não tenho prazer na morte do perverso, mas, olha só, mas não tenho prazer, mas tenho prazer que o perverso se converta do seu caminho e viva. E viva. Se converta e viva. Nós precisamos nos converter todos os dias. Converter esse nosso coração ruim de pedra que deseja a morte do nosso próximo. Irmãos, Deus é misericordioso. Deus foi misericordioso comigo. Eu sei de onde Deus me tirou. E agora, depois que eu alcancei o favor de Deus, a misericórdia de Deus, vou agora desejar a morte para aqueles que estão fazendo aquilo que eu fazia no passado. Deus quer, o desejo de Deus é que todo homem se converta do seu mau caminho e viva. Quer ter vida, meu irmão? Se converta. Deseje o bem. Deseje o bem. Faça o bem. Se esforce pelo bem. Nós devemos, irmãos, nesse momento em que estamos vivendo, é chorar, é se humilhar, é clamar. Eu preciso disso. Deus ele continua tendo misericórdia de mim. Eu preciso, irmão, me converter a todo dia, a cada instante. Me tem quebrado o coração, irmão, sabe o que é? Há algum tempo atrás aqui, eu fui até pesquisar porque eu não lembrava. Lá no Nepal, houve uma invasão dos jovens ali, né? Quebrando tudo. Quebrando tudo. E a mulher do ex-ministro foi queimada viva. Queimada viva. E sabe o que foi que eu vi em grupo de WhatsApp cristão, entre aspas? Que era um ato em prol da liberdade. Um ato em prol da liberdade. Pessoas que se dizem cristãos aplaudindo o ato desses jovens, desses vândalos, destruidores. Porque somente quem veio para matar, roubar e destruir foi o inimigo. É inimigo da lei de Deus. Vândalos. E eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade aqui para dizer também que naquele ato de 8 de janeiro de 2025, se eu não me engano, ou 2023, não estou bem lembrado agora, irmãos. Já passa tanto tempo, né? Acho que 2023, né? Aquele ato ali também foi vandalismo. Eu não sou a favor dessas atitudes. Muitas pessoas que se diziam cristãs ali, estavam ali. Se diziam que era a favor do direito da vida, né? Quer protestar, proteste com a voz, não com atitudes de vândalos. Todo mundo tem o direito, a liberdade de se expressar. Nós temos esse direito, é dado por Deus. Mas aqui, no mundo, em qualquer país, nós não temos o direito, coisa nenhuma, de abrir a nossa boca e professar a nossa fé, o direito que nós queremos ter. Porque eu vejo, irmãos, direito para muita coisa errada. É dado direito a muita coisa errada. É trocado. A palavra de Deus diz, é trocado o mal pelo bem, é trocado. Aqueles que desejam fazer o mal, sabe? Até conseguem fazer com liberdade, com certa liberdade, mas aqueles que querem fazer o certo não conseguem fazer. São reprimidos. São reprimidos. Irmãos, o tempo está corrido aqui. Vamos lá, vamos ser mais adiante. Irmãos, eu não sou a favor de vandalismo, não sou a favor de coisa errada, coisa nenhuma. Não sou a favor do Irã, não sou a favor da Venezuela, do que dizem fazer lá. Eu não estou lá para provar que existe. Eu vejo aí alguns irmãos comentam, o Ayatollah lá mandava matar,
mandar fazer isso, fazer aquilo. Que prova a pessoa tem? Ah, não, mas eu não preciso de prova. Você está lá. Eu falo assim, a gente repete o que a mídia fala, mas a mídia tem duas moedas. A moeda tem dois lados, né? São duas mídias. Vai ter uma mídia, como no mundo hoje é pregado esquerda e direita, vai ter uma mídia aqui de direita e uma mídia de esquerda. Uma mídia onde mostra ali o povo se alegrando com a morte do ímpio, e uma mídia onde mostra ali povo triste com a morte do ímpio. Aí eu pergunto a você, Deus está triste ou feliz com a morte do ímpio? A palavra de Deus diz que Deus não se alegra. E você, meu amigo, que se diz irmão, está feliz com a morte do ímpio. Nós não podemos nos alegrar com isso. Vamos mais adiante na palavra do Senhor. Você continuou até aqui? Deixe seu comentário aí. Compartilhe com aqueles irmãos que precisam ouvir essa mensagem. Irmãos, alguns irmãos, olha, alguns irmãos que vão assistir esse vídeo aqui, têm ouvido muitas críticas da minha parte nos grupos, têm conhecido a minha pessoa de forma assim, comentários duros, né? Irmãos, só pela misericórdia de Deus. Só Deus na minha vida para me fazer mudar esse meu coração, porque meu coração é duro, é ruim, é de pedra e Deus ele quer me dar um coração de carne. E eu estou buscando isso, meus irmãos. Devemos buscar um coração de carne, maleável, um coração que tenha amor à vida. Amor à vida. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil a gente amar o nosso próximo, não. Não é, não. E amar o nosso inimigo, que a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso inimigo também. Nós amamos? Quando a palavra de Deus diz, olha, amar aquele que não ama o seu irmão, ele não ama a Deus. Ele já pecou. Mas é o irmão. Que tipo de irmão é esse? O nosso próximo. Se nós não amamos, irmãos, não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. E eu preciso amar, eu preciso aprender, irmãos. Eu preciso, em nome de Jesus, eu preciso aprender a, a me comunicar com as pessoas, a tratar bem as pessoas, a fazer o bem às pessoas da forma como eu queria que fosse feito a mim. Vamos mais adiante a palavra do Senhor, Salmos 40, versículo 15. Salmos 40, versículo 15. Salmos 40, versículo 15. Diz o seguinte: sofram perturbação por causa da sua ignominia. Os que dizem, bem feito, bem feito. Preciso comentar alguma coisa? Sofram perturbação por causa da sua ignominia. Essa palavra aqui, ignominia, no momento eu nem sei o que quer dizer, né? Talvez falsidade ali, né? Mas eles dizem o quê? Bem feito, bem feito. Talvez seja falsidade. Vão sofrer perturbações por causa da hipocrisia. Aí a pessoa tropeça, o ímpio tropeça. Bem feito, bem feito. Vamos ser sinceros? Quantas vezes nós já fizemos isso? Bem feito, toma, bem pregado. Um exemplo assim, alguém tá empinando uma bicicleta ou moto, aí leva uma queda ali, toma, bem feito, bem pregado. Ô, coisa boa. Não só arranhou, ou nem se arranhou, devia ter quebrado uma perna, um braço, para nunca mais fazer. Assim somos nós. Esse é o meu coração, irmãos. Esse é o nosso coração. De pedra ruim. Ou coração ruim. Meus irmãos, nosso coração procede o quê? Adultério, assassínios. Olha o que é que procede do nosso coração. Se eu e você, meus irmãos, nós não nos convertermos todos os dias, não pedir ao Santo Espírito de Deus mudança, transformação diária, estamos perdidos. Estamos perdidos.
Nós vamos desejar a morte. É de cortar o coração, meu irmão. Pense numa coisa complicada, é o coração do ser humano. É falso. Né? A palavra de Deus diz, eu acho que é em Jeremias, né? Não lembro agora, mas é enganoso. Irmãos, nós temos que parar para pensar e analisar. Será que Deus se alegra com isso? A palavra de Deus já revela para nós que não se alegra. Que não se alegra. E vai sofrer perturbação. Bem feito, bem feito. Né? Foi mexer com a abelha, levou umas ferradas. Bem feito, toma. Coisa boa, olha. Levou um coice de uma vaca, de um cavalo, de um bode. E assim vai. Bode não dá coice, não, é cabeçada. Do jumento. Irmãos, Provérbios 24:17 para a gente encerrar por aqui. Provérbios. Salmos. Deixa eu ver. Provérbios, né? Salmos, Provérbios. Isso aqui. Provérbios 24:17. Em todo tempo, ama o amigo. Peraí. Em todo tempo, ama o amigo. E da angústia se faz o irmão. Da angústia se faz o irmão. No tempo de angústia, no tempo de sofrimento, quando a pessoa está sofrendo, aí se revela, né? Um irmão. Eu estava lendo aqui 17, né? Mas aqui 24:17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Então é isso aqui, irmãos. Eu sou contra todo aquele que se alegra com a morte do ímpio. Eu sou contra. Eu não sou a favor. Eu não sou a favor de pessoas que se dizem cristãos, mas que vivem aí aplaudindo, curtindo, dando likes, comentando, bem feito, caiu mesmo, o próximo é fulano, o próximo é ciclano. Eu só tenho uma palavra a dizer para você. Se converta do seu mau caminho. Se converta. Peça a Deus para mudar esse coração. Irmãos, muitos que me conhecem, pelos meus comentários, eu tenho um grupo aí que eu tenho mais de 3 anos nesse grupo. Desde a época da pandemia ali, muito tempo já. Muito tempo, uns 4 a 5 anos já. Sabe como eram os meus comentários ali? Teve uma vez, irmãos, que num grupo de WhatsApp, numa conversa, um irmão me ameaçou. Me ameaçou. A gente debatendo sobre a palavra de Deus no grupo. Um irmão se exaltou ali e tiveram que retirar ele do grupo. Ele me ameaçou no grupo, dizendo que ele tinha o mesmo pensamento que eu. Ele usou uma frase ali de Davi, diz, olha, o mal tem que ser exterminado pela raiz. E irmãos, eu pregava isso também. Exterminar o mal pela raiz, acabar mesmo. Mas o irmão foi num extremo. Eu não lembro, irmãos. Realmente eu não lembro. Eu estou tentando aqui lembrar o que eu comentei ali.
o que eu tinha comentado, e ele disse que me conhecia. Eu nem vi a foto dele, não dava nem pra ver. Deu medo, irmão, deu medo, não vou mentir, não. Aí eu fui, depois ele me ameaçou dizendo que se me encontrasse por aí, só porque eu não concordava com alguma coisa que ele falou ali, ele ia me exterminar. Eu disse, ô irmão, quer exterminar o mal pela raiz? Mas faça uma coisa, não seja covarde, não. Mostra aqui logo quem é você primeiro, para eu já ficar esperando. Para eu já ficar esperando, já saber quem é que vai vir atrás de mim. Não venha pelas costas, não. Venha pela frente. Vocês entendem, irmãos? Esse é o coração humano. Que Deus tenha misericórdia de mim. E aí, uma irmã foi lá e depois conversou com minha esposa. Irmã, me perdoe por eu ter botado esse homem aí no grupo. Ele passa por alguns problemas. Eu também passava por problemas. Quem não passa por problemas? Nós passamos por problemas, nós estamos. Mas por que nós passamos por problemas? Principalmente mentais. Não é loucura, não. É depressão, né? O que é uma depressão? Falta de pressão, ausência de pressão, né? Ausência de alegria, de animosidade para as coisas boas. Porque, irmãos, vou falar a verdade. Uma pessoa depressiva tem um remédio bom. Tira as telas. Tira esse aparelhinho aqui que está na minha frente, celular, tira as telas. É interessante, não tem ânimo, não tem prazer de fazer coisa boa. Não tem coragem, não tem prazer de ir na roça, capinar, cavar, plantar milho, plantar feijão, plantar alguma coisa. Não tem prazer. Mas passa o dia inteiro, a noite inteira, com a cara numa coisa dessa. Um celular, ou um notebook, ou um tablet, alguma tela, ou televisão. É interessante, não tem prazer em fazer o bem, não tem prazer em se exercitar, mas tem prazer em passar tempo, rolando tela, rolando. Olha isso, olha aquilo, e vai, irmãos. Um dos remédios é esse, a ausência disso. Tira as telas. E vocês vão ver, a mudança vai vir. Ou, mas sabe por que muitos não tiram? Tem medo da pessoa não suportar. Porque é um fardo pesado. Viver sem celular é um fardo pesado. Viver sem internet, viver sem tecnologia, eu não sei nem falar isso. É um fardo pesado para eles. Não conseguem viver. É melhor morrer. Deus nos deu a solução para todos os problemas. O nome é Jesus. Jesus. É o único que pode fazer mudança em nós. Se você permitir. Jesus disse que eis que estou à porta e bato. Eu estou à porta, eu não vou entrar. Eu vou ficar aqui esperando você abrir, eu não vou invadir. Irmãos, eu fico às vezes triste porque tem irmãos que vai orar e pede ali que Deus invada. Tem uma música aí que pede para que o Espírito Santo faça morada, permaneça, fique o tempo que quiser. Não é assim. Não é assim. Eu tenho que abrir a porta do meu coração para que Jesus entrar, mas eu tenho que fornecer o alimento que Jesus precisa ali estar. Eu preciso me alimentar com o alimento que vai fazer com que Jesus permaneça. Porque ele quer cear comigo e com você. Mas qual é o alimento que nós necessitamos para ter a presença de Jesus na nossa vida, na nossa casa? O Espírito Santo de Deus, ele não vai habitar em um corpo fraudulento. É um corpo que vive transgredindo os mandamentos de Deus, inclusive o sábado do Senhor. O Espírito Santo não habita. Que história é essa, irmão Gelson? Vocês lembram que em um momento Jesus estava ali e pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Aí Jesus disse: ora, mais ou menos assim, né? Essa palavra não veio de homem, mas veio do próprio Deus. Bendito és tu, né? Simão Barjona, se não me engano.
Pedro foi usado pelo Espírito Santo para falar aquilo. E estavam ali reunidos, né? E nessa mesma reunião, Jesus vai e diz que é necessário que o Filho do Homem padeça todas essas coisas e seja morto na cruz. Aí Pedro vai lá e diz: Não, Senhor. Chamou Jesus de mentiroso. Não, Senhor, o Senhor não vai. Não vai, não. Isso não vai acontecer, não, com o Senhor. Que é isso? Eu não vou deixar que isso aconteça. Afasta-te de mim, Satanás. Vocês entendem? Eu posso ser templo do Espírito Santo, mas devido às minhas ações, minhas atitudes, minhas escolhas, eu também posso ser templo de espíritos malignos. A decisão é nossa. A decisão é nossa. A quem a gente queremos servir. Se a Deus ou a Baal. Então escolhamos fazer o bem. Nos alegremos com as coisas boas. Quando acontecem coisas boas com os nossos irmãos, nós precisamos aprender a nos alegrar com os nossos irmãos. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Irmãos, aí pessoas estão chorando pela morte de parentes, de amigos, pela morte de governantes, e eu estou me alegrando com a morte deles. E ainda digo que sou cristão. Vou contar um segredo aqui. Se eu me alegro com a morte de qualquer ser humano que seja, pode ser ele mendigo, classe média, classe alta, governantes, sabe uma coisa que não lhe contaram? Eu não sou cristão, não. Se eu me alegro com a morte, eu não sou cristão, porque Deus não se alegra. Deus não se alegra. O véu se rasgou. Agora já não podemos fazer distinção. Nem grego, nem gentio. A palavra de Deus agora está aberta a todas. A proteção divina é para todos agora, aqueles que aceitam. Se você comete algum pecado, seja lá ele qualquer tipo de transgressão à lei de Deus, dos mandamentos de Deus, precisa se converter. Precisa se converter. Se mata, não mate mais. Se rouba, não roube mais. Se mata, não mate mais. Não defenda a morte. Em nenhuma circunstância defenda a morte. Eu não vejo no Novo Testamento, porque agora a palavra de Deus diz que as coisas do passado, o que acontecia ali, as leis, o que acontecia no Velho Testamento, eram espelhos para as coisas futuras. Era um espelho. Mas aí defendem a morte. E Jesus defende a morte de transgressores, mas Jesus era transgressor. Eu não defendo a morte de ninguém. Ainda mais Deus se alegra na morte daqueles que morrem por amor dele. É por esse que Deus se alegra. E aí a gente é tudo o contrário. Se morre um ímpio, nós se alegra. Se morre um cristão, nós fica triste. Nós ficamos tristes porque morreu um cristão. Uma pessoa que aos nossos olhos era um cristão, um homem de Deus. Nós devíamos se alegrar, porque ele descansou. Ele fez a obra dele, ele combateu o bom combate. Nós precisamos combater o bom combate, não o mau combate. Viver feliz, se alegrar, não com a morte dos ímpios, mas que com a conversão deles. Deus quer é que eles se convertam, não que morram. Se convertam e vivam. E viva, é o que diz a palavra do Senhor. Amém?